No próximo capítulo da novela Três Graças, a sensação de perigo se espalha como pólvora. Consuelo reaparece decidida a não ser ignorada e vai direto ao ferro velho atrás de Joaquim. O tom é urgente, o olhar denuncia pânico real. Não é cena, não é blefe. Joaquim percebe que algo sério está fora de controle e, temendo pelo pior, toma uma decisão arriscada. Pede que Júnior dê abrigo à mulher. O rapaz hesita, sabe que está entrando numa confusão que não provocou, mas acaba cedendo. Ao mesmo tempo, uma revelação atinge Zenilda em cheio. Ela descobre que Viviane é a mulher que conquistou o coração de seu filho. Tudo começa a fazer sentido. As mudanças de comportamento, o silêncio, as ausências. Zenilda passa a observar Viviane com desconfiança, dividida entre o instinto materno e a sensação de que essa relação pode trazer consequências graves. Em outra frente, Arminda percebe que está com a camisa de Joaquim. O objeto desperta lembranças mal resolvidas e sentimentos que misturam rancor e cálculo. Sem hesitar, ela guarda a peça, tratando-a como um trunfo silencioso, algo que ainda poderá virar arma no momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorena revela a Leonardo sua apreensão com o jantar que Ferete quer promover para conhecer Viviane. O convite parece educado demais para ser inocente. Leonardo tenta acalmar a jovem, mas também sente que o encontro será tudo, menos cordial. A tensão aumenta quando Raul se incomoda com a postura intimidadora de Jorginho, que deixa claro, de forma ríspida, quem dita as regras naquele território. Atenta aos movimentos ao redor, Josefa faz um alerta direto a Gerluce sobre Arminda. Ela reconhece o perigo disfarçado de elegância e avisa que a rival sempre age com objetivos bem definidos. O clima se torna sufocante quando Consuelo finalmente revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael planeja matar Ferete. O silêncio toma conta do ambiente. A ameaça é concreta, imediata e muda completamente o jogo. A partir dali, cada decisão pode ser fatal e ninguém está realmente seguro. Ferete organiza um encontro em sua casa com um único objetivo: apresentar Viviane oficialmente como namorada de Leonardo, mas, sobretudo, usar a ocasião como armadilha. O vilão acredita que está no controle da situação, certo de que conseguirá expor, constranger e desestabilizar a farmacêutica diante de todos. Desde os preparativos, o clima já será pesado. Ferete circulará pela sala como um general prestes a entrar em guerra, orientando empregados, exigindo silêncio e deixando claro que espera compostura. Leonardo, visivelmente nervoso, tentará argumentar com o pai, pedindo respeito e moderação, mas será interrompido com ironias cortantes. Para Ferete, aquele jantar não é celebração, é teste, julgamento e, se possível, humilhação pública. Viviane chegará acompanhada de Leonardo, mantendo a postura firme, embora perceba os olhares atravessados e o ar carregado do ambiente. A farmacêutica sentirá que cada gesto seu será observado, analisado e usado contra ela. Ainda assim, decidirá não recuar. Para ela, estar ali é um ato de resistência. Zenilda, atenta, perceberá o desconforto da jovem e tentará amenizar a tensão, mas acabará sendo também alvo das provocações do anfitrião. Ferete não perderá tempo. Em meio a comentários disfarçados de preocupação, ele começará a disparar frases preconceituosas, deixando claro que jamais aceitou o relacionamento do filho. Ele repetirá sem pudor que Leonardo merecia alguém à altura, de boa família, reforçando seu discurso cruel e excludente. Viviane ouvirá tudo em silêncio por alguns instantes, mas o incômodo crescerá a cada palavra. Enquanto isso, longe dali,
Lorena terá um pressentimento. Desconfiada de que o pai esteja armando algo, decidirá agir. Sem convite, sem aviso prévio e sem pedir licença, ela se arrumará para o jantar e fará uma escolha ainda mais ousada. Levará Juquinha consigo. A decisão não será apenas um gesto de afronta, mas uma declaração clara de que não aceitará mais o jogo sujo de Ferete. A chegada das duas causará um choque imediato. A porta se abrirá, interrompendo o jantar, e o silêncio tomará conta da sala. Ferete ficará paralisado ao ver a filha ali, de mãos dadas com Juquinha. Leonardo se levantará, surpreso, enquanto Viviane entenderá no mesmo instante que Lorena não apareceu por acaso. Aquela presença é estratégica e explosiva. Ferete reagirá com desprezo mal disfarçado. Sem medir palavras, soltará frases carregadas de preconceito, afirmando que nunca aceitou, nem aceitará, relacionamentos entre mulheres. O vilão fará questão de provocar Juquinha, tentando diminuí-la, questionando seus valores e atacando sua militância. Para ele, tudo não passa de fase, desvio ou provocação. Zenilda também será alvo. Em um comentário ainda mais baixo e cruel, Ferete insinuará que a convivência com Viviane representa risco, soltando frases ofensivas que escancaram sua ignorância e ódio. O ambiente ficará irrespirável. Leonardo tentará intervir, mas será silenciado pelo próprio pai, que se sentirá no direito de falar o que quiser dentro da própria casa. Viviane, até então contida, decidirá reagir. Com voz firme e olhar direto, ela confrontará Ferete, desmontando sua pose de homem poderoso. Questionará seus medos, sua obsessão por controle e sua incapacidade de lidar com o diferente. Cada frase da farmacêutica atingirá o vilão como um golpe calculado, expondo suas fragilidades diante de todos. Ferete tentará manter a arrogância, afirmando ser imune a provocações, mas o desconforto será visível. Viviane continuará pressionando, deixando claro que ele não passa de um homem apavorado diante da perda de poder. O silêncio que se seguirá será pesado, carregado de tensão e expectativa. Será então que Viviane fará a revelação definitiva. Sem rodeios, assumirá sua identidade como mulher trans e afirmará diante de todos que Leonardo deseja construir uma vida ao seu lado. A declaração cairá como uma bomba. Ferete perderá o controle, levantando a voz, enquanto Leonardo se colocará à frente da namorada, decidido a protegê-la. No auge do caos, quando Ferete acredita ainda dominar a situação, Juquinha dará o golpe final. Diante de todos, ela se ajoelhará diante de Lorena, em um gesto simbólico e poderoso. O pedido de casamento ecoará pela sala como um manifesto. Lorena, emocionada, responderá sem hesitar: aceito. O jantar se transformará em um escândalo histórico. A reação de Ferete será imediata e preocupante. O vilão começará a passar mal, inicialmente tratado por ele mesmo como mais uma crise comum. No entanto, Viviane perceberá que algo está errado. O tom de alerta tomará conta da cena quando ela avisar que não se trata de um simples engasgo, mas possivelmente de um enfarte grave. Ferete cairá no chão enquanto todos entram em pânico, sem saber até onde aquela noite ainda pode chegar nos próximos capítulos. O jantar, que já havia saído completamente do controle, atingirá um ponto ainda mais crítico. Após o pedido de casamento que explode como uma bomba no meio da sala, o estado de Ferete se agravará rapidamente. O vilão ficará caído no chão, com dificuldade para respirar, enquanto Leonardo e Zenilda entram em desespero, sem saber se aquilo é consequência emocional ou algo muito mais sério. Viviane assumirá o comando da situação. Com experiência e frieza, ela se aproximará de Ferete, avaliará seus sinais vitais e exigirá que uma ambulância seja chamada imediatamente.
A farmacêutica deixará claro que, independentemente de tudo o que sofreu naquela noite, não permitirá que alguém corra risco de vida diante dela. A atitude surpreenderá a todos, inclusive Lorena e Juquinha, que perceberão a dimensão ética e humana da rival do vilão. Enquanto aguardam socorro, Ferete alternará momentos de consciência e delírio. Em um desses instantes, ele balbuciará frases desconexas, misturando acusações, insultos e confissões mal disfarçadas. Leonardo ficará abalado ao ouvir o pai mencionar erros do passado e negócios que não podem vir à tona, o que despertará nele uma suspeita ainda maior sobre as falcatruas envolvendo a falsificação de medicamentos. Lorena, por sua vez, não demonstrará pena. Ao observar o pai naquela situação, ela deixará claro que aquela crise não apaga anos de preconceito, humilhação e violência emocional. A jovem se manterá firme ao lado de Juquinha, reafirmando que não dará um passo atrás em sua decisão de casar. O gesto simbolizará um rompimento definitivo com a autoridade paterna. A chegada da ambulância trará novos conflitos. Ferete será levado às pressas para o hospital, sob os olhares tensos de todos. Antes de sair, ele ainda lançará um olhar carregado de ódio para Viviane e Lorena, deixando no ar a sensação de que aquela história está longe de terminar. Mesmo fragilizado, o vilão mostrará que continua perigoso. No hospital, os médicos confirmarão que o estado de Ferete é grave, exigindo observação constante. Zenilda entrará em choque, dividida entre o medo de perder o homem com quem conviveu por tanto tempo e o peso das atrocidades que ele cometeu. Leonardo ficará completamente dividido, sentindo culpa, raiva e vergonha em doses iguais. Viviane será chamada para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu no jantar. Com firmeza, ela relatará tudo, sem omitir uma única agressão verbal. A postura da farmacêutica começará a virar o jogo, fazendo com que pessoas próximas passem a enxergar Ferete não como vítima, mas como alguém que colhe as consequências de seus próprios atos. Lorena e Juquinha deixarão o hospital de mãos dadas, conscientes de que o pedido de casamento foi apenas o início de uma nova batalha. Elas saberão que Ferete, caso sobreviva, não aceitará a derrota em silêncio. A noite que começou como um jantar familiar terminará como um divisor de águas, marcando o início de confrontos ainda mais duros, revelações perigosas e decisões que prometem abalar definitivamente os rumos da trama. No próximo capítulo da novela Três Graças, o jogo vira quando Lucélia decide agir pelas sombras. Sem pensar duas vezes, ela envia um áudio venenoso para Ferete, revelando que Lorena está vivendo na casa dos tios. A informação explode como bomba relógio. Ferete não perde tempo, chama Leonardo com falsa gentileza e determina que ele leve a namorada para um jantar em família. O convite soa educado, mas tem cheiro de armadilha. Pouco depois, Leonardo procura Viviane para uma conversa seca e sem rodeios. Ele avisa que Ferete já começou a desconfiar e que o cerco está se fechando rapidamente. Viviane tenta manter o controle, mas sabe que, quando Ferete pressente algo, não costuma recuar. O romance dos dois entra em zona de risco e a simples menção ao jantar passa a causar arrepio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, a tensão atinge o ápice na chacrinha. Cansada de provocações e abusos, Guerluce enfrenta Arminda sem medo e impõe um limite definitivo. A discussão vira um espetáculo público de gritos, acusações e verdades jogadas na cara. Arminda tenta se impor, mas acaba expulsa da comunidade, ferida no orgulho e no plano de controle que acreditava dominar tudo. O golpe final vem de Raul, que decide ficar ao lado de Gerluce e da criança que está por vir. Pela primeira vez, ele vira as costas para a própria mãe.
Derrotada e sem rumo, Arminda vaga pela chacrinha até parar no ferro velho de Joaquim. O clima muda imediatamente. Entre provocações e tensão no ar, ela tenta recuperar terreno, mas Joaquim impõe uma regra clara. A lona que cobre as Três Graças não será retirada. O mistério permanece e Arminda percebe que seu poder tem limites bem definidos. Para piorar, Consuelo surge de surpresa no ferro velho e lança um alerta que deixa todos em estado de choque. Misael está planejando cometer um crime. O suspense se instala, indicando que os próximos capítulos serão marcados por perigo, traições e decisões irreversíveis. Juquinha vai atravessar um limite que ninguém imaginava que ela teria coragem de cruzar. Humilhada, sem teto e vendo Lorena passar pela mesma situação cruel, a jovem perceberá que não há mais espaço para medo ou silêncio. Expulsa de casa, pressionada emocionalmente e encurralada pelas circunstâncias, ela entenderá que tudo o que Ferete sempre usou como arma, poder, influência e falsa moral, agora pode se voltar contra ele. Será justamente nesse momento de desespero que Juquinha terá um estalo. Uma ideia fria, calculada e perigosa começará a tomar forma. Sem avisar ninguém além de Lorena, ela decidirá procurar Zenilda, a única pessoa capaz de encarar Ferete de frente sem baixar os olhos. A mãe de Lorena, ainda abalada por tudo o que aconteceu com a filha, ouvirá o plano em silêncio, sentindo o peso do risco. Mas também sentirá algo que há muito tempo não sentia: a chance real de desmascarar o homem que construiu sua fortuna pisando em quem estivesse abaixo dele. O plano será traçado nos mínimos detalhes. Nada poderá sair errado. Cada palavra, cada reação, cada silêncio será pensado com antecedência. Juquinha explicará que não basta confrontar Ferete. Será preciso provar quem ele realmente é. A ideia de instalar uma câmera escondida surgirá como a peça-chave dessa armadilha. Não para vingança vazia, mas para justiça. Para arrancar a máscara do benfeitor que a sociedade aplaude sem conhecer o monstro que ele esconde. Lorena ficará dividida entre o medo e a necessidade de reagir. Encarar o próprio pai novamente será doloroso, quase insuportável. Mas ela aceitará. Pela mãe, por Juquinha e principalmente por si mesma. As três selarão um pacto silencioso. Ninguém recuará. No dia marcado, o clima será de tensão absoluta. Juquinha chegará à mansão de Ferete sem avisar, com o coração acelerado e o rosto firme. Zenilda e Lorena a acompanharão, cada uma carregando sua própria dor. A câmera já estará posicionada, gravando tudo. Ferete abrirá a porta com arrogância, certo de que ainda controla a situação. O que ele não imaginará é que, daquela vez, não será ele quem ditará as regras. O confronto começará com provocações sutis. Juquinha fará perguntas diretas, tocará em feridas antigas, forçará Ferete a se mostrar. Confiante demais, ele cairá na própria armadilha. Suas falas racistas, seu desprezo pelos pobres, sua postura desumana e elitista virão à tona sem filtros. Ele se sentirá confortável para humilhar, diminuir e atacar, acreditando que está seguro dentro de sua própria casa. Zenilda, firme, não recuará diante dos ataques. Lorena, emocionada, ouvirá do próprio pai palavras que jamais esquecerá. E Juquinha, no centro do furacão, não baixará a cabeça. Pelo contrário, ela o provocará ainda mais, conduzindo o vilão exatamente para onde elas querem. O escândalo tomará proporções inimagináveis. Ferete perderá o controle, gritará, ofenderá, mostrará seu verdadeiro rosto. Cada segundo estará sendo registrado. Cada frase será uma prova. Cada gesto, uma sentença. Enquanto isso, do lado de fora, a sensação será de que algo irreversível está acontecendo.
Juquinha saberá que, depois daquele dia, nada voltará a ser como antes. Ferete poderá até tentar se defender, usar seus contatos, comprar silêncios. Mas a gravação será clara demais, forte demais, cruel demais para ser ignorada. A ideia de levar tudo à imprensa começará a ganhar força ainda ali, enquanto o vilão despeja sua soberba. O nome de Ferete, antes associado à caridade e à falsa imagem de homem exemplar, passará a ser ligado a preconceito, abuso de poder e hipocrisia. A máscara cairá em rede nacional. Nos próximos capítulos, as consequências desse embate começarão a se desenhar. Ferete verá contratos ameaçados, aliados se afastando e a opinião pública virar contra ele. Juquinha, antes invisível, se tornará o nome que ninguém conseguirá ignorar. Lorena sentirá que, pela primeira vez, não está sozinha. E Zenilda perceberá que enfrentou o próprio inferno para proteger a filha. Mas o perigo estará longe de acabar, porque Ferete não é o tipo de homem que aceita a derrota em silêncio. E quando alguém mexe com sua reputação, ele reage. O jogo estará apenas começando. A reação de Ferete será imediata e explosiva. Assim que a porta da mansão se fechar atrás de Juquinha, Lorena e Zenilda, o vilão começará a sentir o peso do que acabou de acontecer. Pela primeira vez, ele perceberá que perdeu o controle da narrativa. A certeza de que foi gravado fará o chão sumir sob seus pés, ainda que ele tente disfarçar a insegurança com ameaças e telefonemas desesperados. Ferete acionará advogados, assessores e aliados influentes, tentando abafar qualquer vazamento. No entanto, o estrago já estará em curso. Trechos do vídeo começarão a circular de forma estratégica, primeiro em círculos menores, depois em portais de notícias, até se tornarem impossíveis de conter. A imagem do grande benfeitor entrará em colapso público e antigos parceiros passarão a se afastar discretamente, temendo respingos do escândalo. Juquinha, por sua vez, viverá dias de tensão e virada. Sem casa e sem garantias, ela sentirá medo, mas também uma força que nunca havia experimentado. Pela primeira vez, entenderá que enfrentou alguém muito maior e não recuou. Lorena ficará abalada ao ver o nome do pai estampado em manchetes negativas, mas, ao mesmo tempo, sentirá alívio por finalmente ver a verdade emergir. Zenilda se manterá firme, orientando as duas a não cederem à pressão. O cerco começará a se fechar quando denúncias antigas contra Ferete surgirem, encorajadas pela repercussão do vídeo. Pessoas que foram humilhadas, silenciadas ou prejudicadas por ele enxergarão uma brecha para falar. O que era apenas um confronto se transformará em uma avalanche de revelações, colocando o vilão no centro de uma crise sem precedentes. Enquanto isso, Ferete passará a agir nas sombras. Ele tentará inverter os papéis, acusar Juquinha de armação e jogar Lorena contra a própria mãe. A tensão familiar atingirá níveis extremos e o risco de retaliação aumentará a cada dia. Juquinha perceberá que mexeu com um inimigo perigoso, mas também saberá que recuar agora significaria entregar tudo de volta. Nos próximos capítulos, a pergunta que pairará será: até onde Ferete está disposto a ir para salvar a própria pele? E até onde Juquinha, Lorena e Zenilda conseguirão resistir antes que esse confronto cobre um preço ainda maior? A expulsão de Lorena ecoa como um terremoto na vida de Zenilda. Ao ver a filha deixando a casa com uma mala improvisada e o olhar carregado de dor, a empresária tenta manter a compostura, mas o choque vem depois, no silêncio. Sozinha, ela desaba, tomada pela culpa e pelo medo crescente do que Arminda ainda pode fazer. No fundo, Zenilda toma uma decisão definitiva. Lorena não ficará desamparada. Enquanto isso, Arminda enfrenta um golpe inesperado dentro da própria família.
Raul deixa claro que desconfia do envolvimento da mãe no desaparecimento de Rogério. A acusação a desestabiliza. Mesmo tentando disfarçar com ironias e ataques verbais, Arminda percebe que perdeu algo essencial: a confiança do filho. O vínculo entre eles se rompe e a tensão vira guerra fria. Não sai daí! Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Ferido, Raul encontra apoio onde menos esperava. Josefa o acolhe com firmeza ao saber que terá uma bisneta e transforma o momento em um discurso poderoso sobre redenção. Ela afirma que aquela criança representa um recomeço para a meia família e que ninguém tem o direito de destruir isso. O abraço da avó fortalece Raul, que passa a enxergar Gerluce como sua aliada mais leal. Em paralelo, Ferete entra em fúria ao receber de Macedo a foto de Leonardo com Viviane. Descontrolado, ele destrói a imagem e impõe uma ordem direta. O filho deve se afastar da farmacêutica imediatamente. O empresário teme um escândalo e promete punições severas caso seja contrariado. A investigação sobre as Três Graças ganha novos contornos quando Paulinho alerta Juquinha. O delegado Jairo quer que os dois continuem no caso. As pistas apontam para algo muito maior do que imaginavam. Mesmo ciente do perigo, Juquinha decide seguir em frente. Por fim, desconfiada, Arminda passa a vigiar Raul e Gerluce. Ao segui-los até a chacrinha, ela observa o local com desprezo e ódio, convencida de que aquele território guarda segredos capazes de implodir sua farsa a qualquer instante. O cerco está armado, a máscara de civilidade cairá, e a invejosa Lucélia mostrará sem pudor algum do que é capaz quando decide ferir alguém. Movida por ressentimento, preconceito e uma necessidade quase doentia de se sentir superior, ela usará um segredo íntimo como arma e provocará um verdadeiro terremoto emocional dentro da família. Tudo começará de forma aparentemente banal nos corredores silenciosos da galeria. Lucélia, sempre curiosa e desconfiada, ouvirá escondida uma conversa entre Leonardo e Lorena. A jovem, fragilizada após ser expulsa de casa, comentará que passará a morar com a família de Maggie, tentando reorganizar a própria vida depois do golpe sofrido. Leonardo, preocupado, demonstrará medo da reação do pai caso a verdade venha à tona. Será nesse diálogo que a bomba surgirá. Ferete ainda não sabe que Viviane é uma mulher trans. A revelação cairá como um presente perverso nas mãos de Lucélia. Seus olhos brilharão, não de surpresa, mas de satisfação. Ela não dirá nada naquele momento. Guardará a informação como quem guarda um veneno raro, esperando o instante exato para usá-lo. A vilã analisará cada detalhe, cada movimento da família, certa de que poderá causar o máximo de estrago possível. O momento escolhido será calculado com frieza. Durante uma visita de Zenilda à filha, Lucélia perceberá que o ambiente está propício. A madame estará animada, envolvida com os preparativos de um jantar especial para conhecer melhor a futura nora. Zenilda comentará que Ferete anda empolgado com a ideia de reunir a família, tentando mostrar uma falsa harmonia doméstica. Será aí que Lucélia, com um sorriso torto e uma falsa naturalidade, soltará sua bomba. Sem rodeios, ela lançará a frase no ar, como quem comenta o tempo. Mas será que ele vai continuar tão animado quando descobrir que ela é uma mulher trans? O silêncio tomará conta do ambiente. Zenilda ficará completamente sem reação. O rosto perderá a cor, a respiração ficará curta e o corpo parecerá travar por alguns segundos. Atordoada, ela tentará processar a informação, prevendo mentalmente o caos que aquela revelação pode causar dentro de casa. Em pânico, disparará, quase sem pensar. Meu Deus, dessa vez o Ferete pula daquela janela. A reação não será exagero. Zenilda conhecerá como ninguém
o temperamento explosivo do marido e saberá que aquela verdade pode desencadear uma tempestade sem precedentes. O clima, que já estará pesado, ficará ainda pior quando Lucélia decidir avançar mais um passo, revelando todo o seu preconceito sem o menor constrangimento. Com desdém, ela questionará o motivo de tanto espanto, lembrando que Zenilda aceitou sem grandes conflitos o fato de Lorena namorar outra mulher. Em seguida, ultrapassará todos os limites ao se referir à própria prima de forma ofensiva, usando termos pejorativos e carregados de ódio. A agressão verbal soará como um tapa no rosto de todos os presentes. Maggie não ficará calada. A prima se levantará, tomada pela indignação, e confrontará Lucélia sem medir palavras. Dirá que ela ultrapassou qualquer limite aceitável, que não tem o direito de se meter na vida alheia e muito menos de expor alguém dessa forma. O embate entre as duas será tenso, com acusações diretas e olhares que prometem guerra. João Rubens, até então em silêncio, sentirá uma vergonha profunda da atitude da sobrinha. Visivelmente constrangido, ele perderá a paciência e a repreenderá duramente, exigindo que ela pare imediatamente com aquele discurso cruel. Em tom firme, avisará que aquela conversa não terminará ali e que ela ainda terá que responder pelo que fez. Casper tentará conter os danos. Percebendo o estrago emocional causado, ele se aproximará de Zenilda e pedirá desculpas em nome da família, tentando amenizar a situação e demonstrar solidariedade. O pedido será sincero, mas insuficiente para apagar o choque que tomará conta do ambiente. Lucélia, por sua vez, tentará se fazer de desentendida. Dirá que só falou a verdade, que não vê problema algum em jogar limpo. No entanto, por trás da pose arrogante, ela começará a sentir o peso da desaprovação coletiva. Os olhares de reprovação, o silêncio carregado e a tensão no ar deixarão claro que ela cruzou uma linha sem volta. Enquanto isso, a notícia começará a ecoar silenciosamente pelos corredores da família. Zenilda ficará dividida entre o medo da reação de Ferete e a preocupação com Leonardo e Viviane. Maggie tentará apoiar a amiga, mas também temerá as consequências daquele segredo exposto da pior maneira possível. João Rubens refletirá sobre os erros que permitiram que Lucélia chegasse a esse ponto, enquanto Casper perceberá que a convivência familiar jamais será a mesma depois daquele jantar. A galeria, antes palco de encontros e aparente sofisticação, se transformará em um espaço de tensão, preconceito escancarado e disputas silenciosas. O que deveria ser um momento de aproximação familiar acabará abrindo feridas profundas, trazendo à tona verdades incômodas, alianças frágeis e conflitos que prometem explodir. A partir daquele momento, o ambiente ficará irrespirável. Zenilda tentará se recompor, mas o impacto da revelação continuará martelando em sua cabeça. A madame passará a andar de um lado para o outro, inquieta, já prevendo o escândalo que se aproxima. Ela saberá que não se trata apenas de um segredo revelado, mas de uma bomba prestes a explodir no centro da família. Maggie se aproximará da prima e deixará claro que não aceitará mais nenhum comentário preconceituoso dentro de sua casa. Em tom firme, afirmará que ali não há espaço para ódio disfarçado de sinceridade. Lucélia, acuada pela primeira vez, tentará ironizar, mas perceberá que perdeu o controle da situação. A sensação de isolamento começará a se impor, e o sorriso venenoso dará lugar a um incômodo mal disfarçado. João Rubens encerrará a discussão de forma seca, exigindo respeito e avisando que aquela atitude terá consequências. Ele deixará claro que Lucélia ultrapassou limites morais e familiares e que não aceitará mais esse tipo de postura. A bronca pública atingirá a vilã em cheio, ferindo seu orgulho e deixando-a exposta diante de todos. Zenilda, ainda abalada, decidirá ir embora antes que a situação piore.
Ao se despedir, lançará um olhar pesado para Lucélia, misto de decepção e alerta. Ficará claro que aquela revelação mudará completamente sua relação com a família e, principalmente, com o marido. O medo de como Ferrete reagirá crescerá a cada minuto. Após a saída da madame, o clima continuará tenso. Maggie acusará Lucélia de ter agido por inveja e maldade, dizendo que ela escolheu machucar apenas para se sentir superior. Casper tentará apaziguar, mas perceberá que a rachadura entre os familiares já é profunda demais para ser ignorada. Sozinha por alguns instantes, Lucélia sentirá o peso do silêncio e da rejeição. Pela primeira vez, ela se dará conta de que sua língua afiada pode ter cavado um abismo sem retorno. Ainda assim, longe de demonstrar arrependimento, a vilã se convencerá de que apenas iniciou um jogo maior, certo de que o caos provocado por aquela verdade ainda está longe de chegar ao auge. Enquanto isso, Zenilda seguirá para casa com o coração apertado, ensaiando mentalmente como contará tudo a Ferrete, temendo uma reação imprevisível. Leonardo e Viviane, sem imaginar o que foi revelado, continuarão alheios ao vendaval que se forma. O segredo, agora fora de controle, começará a se espalhar como fogo em palha seca, prometendo abalar estruturas, revelar preconceitos e empurrar cada personagem para escolhas definitivas nos próximos capítulos. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão explode quando Ferrete toma uma decisão radical e expulsa Lorena de casa. Sem espaço para diálogo, ele deixa claro que não aceitará a filha envolvida com Juquinha. Humilhada, Lorena sai apenas com o que consegue carregar, jurando que não vai desistir do homem que ama. A ruptura marca um ponto sem volta dentro da família. Abalada, Lorena corre até Juquinha e afirma que enfrenta quem for preciso para não perdê-lo. O rapaz tenta ser firme, mas percebe que a pressão externa está se tornando insuportável. O amor dos dois passa a ser tratado como ameaça direta aos planos de Ferrete e Arminda. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Ferrete aciona Macedo em sigilo para investigar a mulher ligada a Leonardo. O empresário não quer surpresas e exige rapidez. Macedo começa a seguir cada passo de Viviane, reunindo informações que podem virar uma bomba. E como desgraça pouca é bobagem, Bagdá também entra no radar. Escondido, ele observa Leonardo e Viviane juntos, percebe a intimidade entre eles e entende que ali existe algo valioso para usar no momento certo. Em outra camada da história, Guerluce recebe a notícia de que Raul é o pai do bebê de Joely, como um choque seco. Ela tenta reagir, mas fica dividida entre a alegria de ser avó e o medo da reação violenta de Arminda. Em silêncio, observa Joely e Raul, consciente de que essa verdade vai virar tudo de cabeça para baixo. Paralelamente, Herculano revela a Samira sua angústia com Lena, que ainda acredita estar grávida. Ele teme o impacto emocional quando a verdade vier à tona. Já Paulinho comenta com Juquinha que o delegado Jairo está completamente destruído após ser abandonado pela esposa, reforçando o clima de relações despedaçadas ao redor deles. E para completar o cenário explosivo, Edilberto flagra Leonardo com Viviane e percebe que esse envolvimento ainda vai render confusão pesada. As mentiras de Ferrete começam a ruir de forma silenciosa, venenosa e muito mais perigosa do que ele imaginava. Nos próximos capítulos, o empresário perceberá que o maior risco ao seu esquema criminoso não vem da polícia, nem dos inimigos declarados da chacrinha, mas de dentro de casa. A descoberta de que Zenilda está investigando a fundação e se aproximando de pessoas capazes de derrubar o esquema de medicamentos falsos deixará o vilão fora de controle.
Tudo começa quando Ferete passa a notar pequenas mudanças no comportamento da esposa. Zenilda, antes discreta e aparentemente submissa, passa a circular mais pela fundação, fazer perguntas incômodas e demonstrar um interesse incomum por documentos, processos e denúncias antigas. O empresário tenta minimizar, mas a pulga atrás da orelha vira paranoia quando ele descobre que a mulher tem mantido conversas reservadas com funcionários-chave e pessoas diretamente afetadas pelos medicamentos distribuídos na chacrinha. A tensão explode de vez quando Ferete percebe que Zenilda não só desconfia dos negócios ilegais, como já liga os pontos entre a fundação, os placebos e a perseguição seletiva a quem ousa questionar o esquema. Em um momento de fúria, ele deixa escapar seu verdadeiro sentimento, misturando desprezo, frustração e machismo. A minha esposinha não é tão fiel assim. Detesto dizer isso, mas a Arminda tinha razão. A frase revela mais do que ciúme. Expõe o medo de um homem que sente o chão se mover sob seus pés. O cenário fica ainda mais sombrio após a prisão injusta de José Maria, vítima de uma das armações mais cruéis do empresário. O médico é acusado de falsificação e comercialização ilegal de receitas, uma jogada calculada para desviar o foco das investigações sobre os medicamentos adulterados. Ferete acredita que, ao destruir a reputação do profissional, conseguirá intimidar qualquer tentativa de aprofundar o escândalo. Mas o plano começa a ruir quase imediatamente. Zenilda reage de forma inesperada. Longe de se intimidar, ela decide assumir pessoalmente a defesa de José Maria e deixa claro que não recuará. Em uma conversa